Shalom, sou José Raimundo e desejo a todos de coração um bem-vindo a este canal. Meus queridos, eu quero abordar hoje algo interessante, que é sobre o chamado de Moisés. O Eterno fala para Moisés algo muito importante, que passa até mesmo um pouco desapercebido por muitos. E ao analisar, ao meditar, eu me interessei em buscar fundo essas informações para estar trazendo aqui para vocês, tá? Trazendo para vocês aqui essas informações que a Escritura fala algo e se nós lermos, né, lá em Gênesis, que nem as informações que vai trazer aqui, está um pouco meio diferente, traz um pouco de confusão para muitos que não conhecem, que não entendem essas regras, esses assuntos que nós vamos abordar aqui, tá bom? Vamos já começar já pela leitura, que está em Êxodo, capítulo de número 6 e versículo de número 2, que fala sobre a vocação de Moisés. Diz assim, lembrando vocês que sempre vou estar usando o nome vezes do Eterno, né, que é do tetragrama. Depois eu vou falar sobre isso, e também sempre usando os atributos dele como Eterno, né, como Criador, tá bom? E diz assim, meus amados, no capítulo de número 6, versículo 2, e o Eterno falou a Moisés e disse: eu sou Iau, né? Que é no tetragrama, né? Falou o nome dele, né? Que é o tetragrama Yud Rei Vav Rei, né? E aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Todo-Poderoso, ou seja, o El Shaddai, né? Mas meu nome Iau, que é Yud Rei Vav Rei, né? Tetragrama, não lhes fiz conhecer. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residia como estrangeiros. Tá vendo aqui? O Eterno falando para Moisés sobre a aliança que ele fez com Abraão. E podemos ver que o Eterno falou que não se revelou completamente a Abraão, né, por nome, mas se revelou a Abraão, né, com o seu atributo, de uma maneira transcendental. Aqui ele se revela não somente de uma maneira transcendental para Moisés, como também se revela a Moisés de uma forma antropomórfica, né? Ou seja, se revela a Moisés num sentido mais pessoal, no sentido mais humano, né? Assim, declarando para Moisés o seu nome. E ele falou que se tinha revelado a Abraão, mas tinha revelado a Abraão de uma maneira transcendental. E podemos ver isso em Gênesis, capítulo de número 17. Vamos ver aqui. Gênesis, capítulo de número 17, e o versículo 1, que diz assim: quando Abrão completou 99 anos, o Criador lhe apareceu e lhe disse: eu sou o El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu instituo aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abrão caiu com a face por terra, e o Criador lhe falou assim: quando eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Tá vendo aí, meus queridos? Mas só que é o seguinte, onde que muitos até mesmo se perdem e se confundem quando começa a ler o livro de Gênesis, começa a ler os relatos, né? Os relatos aqui que as Escrituras trazem, e quando chega referindo ao Eterno,
Uma hora refere o Eterno como Elohim, e a outra hora refere ao Eterno com o seu nome pessoal, que o de Rei Vav Re, né? Que a pronúncia é Yal, e refere ao Eterno, né? Dessa forma. E muito fala, mas aí Abraão se conhecia porque está referindo o nome, mas só que esquece de algo muito importante sobre os gêneros literários. O que é isso? São complemento assim, se assim posso dizer, complemento assim dos copistas, dos que compilaram, dos que traduziram as escrituras, ou seja, reescreveram, né, copiaram, e nessa menção do nome teve 4 grupos que foram responsáveis por estar compilando e colocando ou o nome ou atributo do Eterno nessas, lá quando chegava para definir, para declarar o nome do Eterno. Eles colocavam, eles tinham 2 opções, ou colocavam o nome do Eterno, que é do tetragrama, ou colocava Elohim, né, que se referindo a maneira transcendental ao Eterno. E são esses os responsáveis, né, por estar colocando quando Abraão, você pode ver que no capítulo 12, né, do capítulo 12 em diante, quando Abraão se orava, né, e tem uma declaração que faz que Yahweh apareceu a ele, e ele orou, né, orou a Yahweh, dizendo Yahweh, né? E por aí se desenvolve o texto, parecendo que Abraão pronunciava ou declarava o nome do Eterno, sendo que isso quem foi que colocou, quem foi que deu a entender isso, foi os copistas. E nesses copistas são 4 grupos, são o grupo dos javistas, eloístas, né? O sacerdotal, e o outro grupo, que é, deixa eu ver aqui, é os deuteronomistas. São esses 4 grupos que foi responsável, né? Os primeiros 2 foram responsáveis de colocar um nome, né? Eu colocava Elohim, eu colocava o nome do Eterno. Então eles fizeram isso, então uma hora eles declaravam, colocavam o nome do Eterno, outra hora eles colocava o seu atributo, né? Colocava o nome Elohim. O Eterno se revelou a Abraão de uma forma, de um dos seus atributos, né? É o Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. Então Abraão conhecia o Eterno pelos seus atributos, não conhecia ainda o nome pessoal, tá? Nome pessoal. Isso me leva a crer, porque muitos falam, por que Abraão não chegou, o Eterno não chegou a revelar para Abraão o seu nome pessoal, o seu nome íntimo, o seu nome, né? Porque eu acredito assim, meus amados, que porque o Eterno se revelou a Moisés tanto o seu atributo como o seu nome pessoal, porque Moisés ia representá-lo diante de Faraó, né? Moisés estava sendo enviado para diante de Faraó com a avó para soltar-lhe, para libertar o seu povo da escravidão, né? E como se o Eterno desse uma procuração e assinasse para Moisés com o seu nome. Olha que interessante. Olha que interessante. O Eterno mandou Moisés ir, falou dos seus atributos, que ele era todo-poderoso, que apareceu para Abraão, no capítulo de número 3 de Êxodo, a partir do versículo 14, né? Fala que o Eterno falou para Moisés, eu sou o Todo-Poderoso que apareceu para Abraão, a Isaac e a Jacó, que fiz aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Eu vou te enviar para o Egito para tu libertar meu povo. E Moisés falou assim, mas eu vou lá, mas qual é o teu nome? Que eu vou apresentar lá para Faraó saber que eu fui enviado por ti e também para Israel saber. Ou seja, eu vou lá sim, tu me deste
a missão, eu vou lá fazer sim, mas eu vou falar que é em nome de quem? Quem é que está me enviando? Aí onde que o Eterno entra com seu nome pessoal, olha, eu vou te dar, como se uma pessoa desse liberação para alguém representá-lo e por ele, mas a pessoa precisava de algo legal, tipo uma procuração, e as procurações estavam todas ali os ditos, e no final estava um nome da pessoa, a pessoa assinava praticamente isso que o Eterno fez para com Moisés. E Moisés então passou a conhecer o nome pessoal do Eterno, né? O nome pessoal, ou seja, o Eterno se revelou a Moisés de uma maneira antropomórfica, né? Ou seja, de uma maneira mais íntima, mais pessoal. Tá bom, meus queridos? Deu para entender mais ou menos, o que as escrituras estão dizendo. Por isso que muitos falam, mas o Abraão conhecia o nome, porque não, tem essa regra, gênero literário, que teve a sua predominância no tempo de Davi, né? Eles começaram a copilar o Velho Testamento, tipo de Gênesis a Deuteronômio, né? Copilar, e eles colocou o nome do Eterno em todas as lacunas, né? Tanto os javistas colocavam o nome do tetragrama, como os eloístas colocavam Elohim, né? Então eles foram esses os responsáveis por decidir em que momento colocar ou o nome do Eterno, ou colocar o Elohim, que era seu atributo, que era de uma maneira transcendental. Tá bom? Tá explicado? E no livro e Levítico foi outra tradução, outro gênero literal, que era o sacerdotal, ou seja, essa tradição foi mais no tempo do cativeiro, que Israel estava voltando para a sua terra, depois que eles ficaram um tempão na Babilônia, eles estavam voltando para a sua terra, aí tinha que restabelecer o culto no templo. Aí eles tiveram que fazer uma tradução e uma adaptação para assim suceder um ensinamento para os sacerdotes, os levitas, como deveria se comportar, né, no templo. Então entrou essa tradição sacerdotal, que era para definir toda a parte cerimonial do templo, né? Então eles foram responsáveis por redigir, por trazer, por fazer cópias do livro de Levíticos, né? E tem também os deuteronomistas, que esse grupo foi mais atuante no tempo assim de Josias, que trouxeram a renovação do culto, renovação também dos ensinamentos, né? Que Deuteronômio, na verdade, é uma pincelada em todo ali a trajetória ali do deserto, e tudo ali acontecimento ali do povo de Israel. Então ele trouxe toda a memória, tudo que o Eterno tinha dito para Moisés, eles trouxeram de volta, dando uma repincelada, um reforço naquilo que já tinha sido dito por Moisés, né? Esse grupo, né, deuteronomista, né, que inclusive foi uma tradição, né, que trouxeram, foi responsável por isso, né, para essa definição, se assim posso dizer. Tá bom, meus queridos? Então nós podemos ter em mente isso, que o nome do Eterno, eu creio que o nome do Eterno, Adão chegou a conhecer, chegou a ter um entendimento do nome. Eu creio assim. Por que eu creio? Porque o nome do Eterno no Éden, eu creio que é bem patente, até porque inconscientemente muitos animais, ou até mesmo o som do bebê quando nasce, o nome do Eterno, na verdade, são sons como posso dizer,
sons nasais, né? São sons que emana do ser humano de uma forma praticamente quase natural, né? Por isso que o Salvador disse que é da boca dos que mamam que o Eterno tira o perfeito louvor, né? Da boca dos que mamam. Por quê? Porque o nome do Eterno, já acompanha desde quando o ser humano vem nasce do ventre, né? Já acompanha. Quando os primeiros sons que ele faz já é o nome do Eterno, né? Então, meus queridos, mediante isso eu acredito que Adão conhecia e tinha a ciência do nome do Eterno, mas que com o tempo, Adão, que nem diz a Escritura em Gênesis, Adão viveu 930 anos. Então, ao decorrer do tempo, foi se perdendo o nome do Eterno, né? Já não clamava, não sei. Isso é uma visão, a crença minha, a visão que eu tenho, né? Que quando ali no capítulo 5, que fala, deixa eu ver aqui, para acompanhar com vocês aqui, algo muito importante, em Gênesis capítulo, deixa eu ver se é 5, capítulo de número 4, capítulo de número 4 e último versículo, que fala sobre o nascimento de Enos, né? Que foi o primeiro a invocar o nome do Eterno, né? Foi o primeiro a invocar o nome do Eterno. Então aqui eu acredito que eles conheciam o nome do Eterno, né? Que se perdeu no decorrer do tempo. Muitos já não clamava muito, né? Já não expressava muito o nome, né? Porque ali antes do dilúvio ali aconteceu muitas coisas, né? E quando chegou depois do dilúvio, depois de Noé, quando chegou já Abraão, já não tinha conhecimento nenhum do nome do Eterno. E o Eterno começou a se revelar, revelou a Abraão pelo seu atributo, porque já não se conhecia mais, já não tinha mais conhecimento do nome do Eterno, né? E o Eterno só foi se manifestar, só foi se revelar em Êxodo, capítulo número 3, ali a Moisés, tá bom? Foi revelar a Moisés para tirar assim o povo de Israel do Egito. Então, meus queridos, eu quero que você tenha em mente essas questões quando se refere aqui sobre Abraão, né, e refere o nome do Eterno. E essa foi uma colocação de um grupo chamado de Javista, né, que vem do nome traduzido de maneira erroneamente de Javé, de Jeová, né? Por isso tem o nome de Javistas, né? Esse é um grupo que foram responsáveis por colocar esse tetragrama lá em Gênesis. E os eloístas que foram os que colocaram o nome, que foram colocar o atributo da maneira que já diz, transcendental, de Elohim, né? Se referindo ao Eterno. Então tem em mente essas questões, né? Tem em mente essas questões que até porque é uma prova que eles não conheciam o nome do Eterno, que o Eterno apareceu aqui e se declarou a Abraão dizendo: olha, eu sou todo-poderoso, né? Eu sou todo-poderoso. Ele apareceu a Abraão, que ele disse para Moisés no capítulo 6, né? E o versículo número 3: eu apareci a Abraão, me revelei a ele não totalmente, mas eu me apareci a ele como todo-poderoso, né? Tanto é que em Gênesis capítulo de número 16, em Gênesis capítulo de número, vamos ver aqui, de número 16,
e o versículo 13, que fala sobre uma grande declaração de Agar, né? Que depois que teve uma grande vitória, né? Recebeu uma bênção do Eterno, né? O Eterno livrou ela e o seu filho. Ela colocou, ou melhor dizendo, deixa eu ler aqui. Ou seja, assim, quando ela teve aquele contratempo com o Agar, né? Ela saiu fugida, né? Saiu fugida da casa de Agar, né? Teve que sair, né? E o Eterno apareceu para ela e disse: olha, você vai estar grávida e darás um filho, e darás o nome Ismael, né? Pois, né? Aqui entra a tradição já vista, ó, pois Iau ouviu a sua aflição, ele será um homem, será um podro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. Aí ela colocou o nome do lugar, deu o nome de Tu és El-Roi. Pois disse ela: vejo eu ainda aqui depois daquele que me vê. Ou seja, El-Roi, seja aquele que me vê, né? O Todo-Poderoso que me vê, né? O Criador que me vê. Então, ela aqui, ela apelou para um dos atributos do Eterno, aquele que tudo vê, né? Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus queridos, tá aí, né? Foi uma informação assim que eu achei muito interessante e que está passando para vocês aqui sobre essas tradições, né? Dos gêneros literários, né? Que foi a tradição dos javista, eloísta, da tradição sacerdotal, né? E deuteronomista, né? Trouxe aqui para vocês aqui. Pode estar pesquisando, vocês vão ver sobre conhecer mais sobre essa tradição. O tempo aqui eu não quero mais prolongar, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Muito longo. Eu trouxe aqui mais essas informações para vocês estar pesquisando. É bom, é muito bom nós estarmos examinando as escrituras, examinando mesmo, né, a fundo, porque o próprio Salvador, né, ele nos diz, o Machia disse, examinai as escrituras, né? Examinai as escrituras. Em João capítulo 5 diz: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder do Eterno, né? Então, meus queridos, tá aí, tá bom? Quis compartilhar isso com vocês e que o Eterno vos abençoe, tá bom? E que o Machia esteja sempre reinando em nossa vida e em nosso coração, tá? Shalom.